Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos. Este é o Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre agrotóxicos. Conduz este programa ao meu lado, nosso diretor e apresentador Mário Milani. Bom dia, Milani. Bom dia, Giovana. Bom dia você que está em casa. E neste programa, para este debate, nós recebemos aqui em nossos estúdios o Luiz Carlos Balceves, que é engenheiro agrônomo, mestre em ciências florestais e especialista em gestão pública. No setor público, ele atuou no Ministério do Meio Ambiente, na assistência técnica e extensão rural da Emater. Já no setor privado, ele trabalhou no planejamento agropecuário e como professor e coordenador de diversos cursos universitários. É nosso convidado também o Luiz Lucchesi, que é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, ciências do solo. Ele é PhD em agronomia, foi presidente da Federação Paranaense de Engenheiros Agrônomos e é coordenador do curso de agronomia da Universidade Federal e vice-presidente para a região sul da CONFAEB, a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. Sejam muito bem-vindos à entrevista de hoje e eu gostaria de começar também aqui dando esse bom dia para vocês e desejando que vocês retornem também ao nosso programa. Prazer. Então, para começar nossa entrevista, vamos esquentar um pouquinho o assunto. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Só aqui no Paraná são usados cerca de 10 quilos de defensivos por hectare ao ano. No Brasil é permitido o uso de 504 defensivos agrícolas. E o tema, é bastante polêmico, existem diferenças sobre a necessidade do uso desses produtos. Como que é isso, professor Luiz? Pois bem, a gente tem que lembrar que o Brasil sempre foi um paraíso para todas as companhias do mundo, onde os produtos químicos, os agrotóxicos, entraram mais na utilização a partir da Segunda Guerra. Então não se aplica mais os produtos na área da guerra, vamos achar uma forma de aplicação. E desde então o Brasil tem sido um paraíso e aqui se tem facilidades e, por incrível que pareça, se quer criar mais facilidades ainda. Então eu acredito que é um tema bastante polêmico, desde a denominação, da terminologia da palavra, se é defensivo, se é agrotóxico, A própria abertura do programa já mostrou isso, Vocês utilizaram de forma sopesando um pouco um pouco o outro, E existem outras, vamos supor, influências, tanto da questão da área da saúde, da área ambiental, da área técnica, agronômica, que também tem o seu posicionamento, e os agricultores que são muitas vezes os beneficiados em algum momento e às vezes são vítimas. Então é um assunto bastante bacana e bastante polêmico e que acredito que vai ser muito frutífero no nosso debate. Professor Lucchesi, qual que é o termo, na sua opinião, correto? Defensivos ou agrotóxicos? Então, essa é uma pergunta que nos remete a nos aprofundar na ciência agronômica, que é complexa e visa atender principalmente a sustentabilidade da humanidade. A humanidade precisa se alimentar, se vestir e, mais do que nunca, vem se utilizando de biocombustíveis, biomassa. E esses vegetais, eles têm necessidade por área, por água, por nutrientes e proteção contra pragas e doenças. Então, quando eu entrei na faculdade, em 1977, e quando eu saí dela em 81, até me tornei fiscal nessa área, na Defesa Sanitária Vegetal, da Secretaria de Agricultura, o termo era defensivo agrícola. Aprendi assim. Mas os engenheiros agrônomos do Brasil estavam insatisfeitos com o mau uso dessa ferramenta e queriam que fosse regulamentada a comercialização. Então, eu muito jovem ainda, em 1985, participei de uma passeata na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Agronomia, onde nós, engenheiros agrônomos, cunhamos e exigimos que o termo agrotóxico, para alertar a população, fosse utilizado. E isso, em seguida, se tornou lei no estado do Paraná, que foi precursor. O meu colega, na época de mesa do lado, foi o autor de toda a parte redacional, que é o Mário Niveglovski Filho.
E depois, mais tarde, veio a lei federal que, por um erro legislativo, definiu o agrotóxico como qualquer método físico, químico e biológico de controle de pragas e doenças. Então, hoje até a enxada é vista como agrotóxico. Passado alguns anos, em 2012, na minha gestão, na presidência da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, nós fizemos um evento dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, o AgroSul 2012, onde tiramos uma carta que propusemos, dentre outras coisas, uma das menores reivindicações foi a alteração do termo para que demos uma noção mais precisa aos consumidores do que a agricultura faz e por que ela precisa usar destes ingredientes ativos que muitas vezes são usados inclusive na própria medicina, os mesmos. Então existem diferenças? Na verdade, o termo agrotóxico remete ao perigo, né? Mas, que é importante. Mas hoje, por conta da evolução tecnológica, científica, há muitos produtos modernos que reduziram esse perigo, muitas técnicas de aplicação e também grande treinamento, né, entre os profissionais, tanto os agricultores, quanto aplicadores, quanto os engenheiros agrônomos, que diminuiu muito esse risco, né? Você não vê mais aquelas barbaridades que aconteciam no passado. Então, há vários termos que estão sendo, no momento, discutidos. Viu, professor? Mas nós temos dados e informações sobre problemas de saúde, né? Até a incidência de cânceres na questão dos defensivos agrícolas ou dos agrotóxicos, né? Como que o senhor vê isso? Eu gostaria que o senhor colocasse um ponto e o professor Luiz também botasse sua visão. Na sua visão, esses números, né? E também tem números sobre a contaminação dos solos, ainda de produtos que foram colocados no solo e até hoje ainda são resíduos, né? Isso não são dados nossos, mas são dados de instituições que trabalham com isso. Então eu gostaria de saber de vocês como que essa história do defensivo, do agrotóxico, está interferindo na saúde humana. Então, agroquímicos ou também produtos fitossanitários são terminologias que estão sendo discutidas. E veja, produtos antigos, né, eram problemáticos, alguns continuam sendo utilizados até hoje. O primeiro produto a ser utilizado, que é um agrotóxico, inclusive usado na agricultura orgânica, concebido pelos monges franceses, é a calda bordaleza de Bordeaux, que é a mistura de sulfato de cobre com cal. Então é um agrotóxico. O cobre no solo perdura por anos, né? Não obstante uma substância estar presente na água ou no solo como contaminante, pode causar dano. O simples fato de você alterar a composição natural não significa que você vai causar dano. Então, o poluente é algo que causa dano. Alguns produtos podem causar dano e eles devem ser substituídos por produtos que não causem dano. Agora, muitos produtos fitossanitários, defensivos, agrotóxicos, como queira chamar, têm ajudado por demais o ambiente. Por exemplo, hoje existem projetos como o agricultor produtor de água. Só é possível o agricultor ser fornecedor desse serviço ambiental por conta do plantio direto. Não há como você fazer o plantio direto sem o uso de uma classe de agrotóxicos que são os herbicidas. Então, o herbicida ajuda no manejo do solo. Vamos ver. Vamos ver a opinião do professor Luiz. Eu acho que as explicações do professor Lucchesi foram bastante oportunas em relação à origem do defensivo antigamente e depois a inserção do agrotóxico. Agora, existe uma questão assim, bastante, vamos dizer assim, até ideológica que a gente tem que lembrar. Na época que eu trabalhei na Emater, existia a campanha do uso adequado de defensivos, ou seja, você já propunha de que você iria usar o produto. E em vez de uma campanha de prevenção de intoxicação com agrotóxico, que é uma coisa que amedronta mais. Então,
feita essa ressalva rapidamente, que é uma coisa que impacta muito, porque as pessoas falam defensivo, bom, se é defensivo eu posso até beber, é um remédio, né? O professor Lucchesi citou que existem moléculas que também, sob outro formato, outra concentração, que pode ser utilizado como remédio também. Então, eu acredito assim, com a minha experiência, que por coincidência é igual à do professor Lucchesi, de que existem formas de você, no próprio semeadura direta, existem poucas experiências, mas que em função da própria, por exemplo, cobertura morta, você consegue manejar as áreas sem a utilização de agrotóxico. O que hoje está em debate muito grande no Brasil é a questão de você querer mudar a terminologia para dourar a pílula, para deixar uma coisa mais amigável para os consumidores, para os produtores, ou seja, significa você querer incentivar mais o consumo, isso que está em jogo, e por outro lado, a questão do crescente número de mortes em função de câncer, em função de mutações genéticas, em função da própria feminilização dos meninos e de cada vez mais, vamos supor, inicial a gravidez das meninas, quer dizer, tudo isso é em função, isso aí não é evolução genética, isso aí é uma involução que muitos pesquisadores no mundo inteiro têm mostrado e têm correlacionado esses problemas ao uso intensivo de agroquímicos. Então, eu acho que é uma situação que a gente tem que colocar em xeque, porque em outros países se proíbe alguns produtos e aqui no Brasil acaba sendo um escoadouro para esse mesmo produto. Será que lá, porque lá é clima temperado e porque aqui é clima tropical? Eu acho que é muito superficial esse tipo de explicação e eu acho que esse debate tem que ser aprofundado. Por que então isso, professor? Porque em alguns países se proíbe o uso e aqui se usa o produto? Na verdade, não é bem assim, né? Primeiro, tantas coisas a serem respondidas num curto período de tempo. Primeiro, que há necessidade de se analisar trabalhos. Eu não conheço muitos trabalhos, não conheço trabalhos que ligue, né, o câncer a moléculas de uma maneira geral, né? A presença do produto em alguns alimentos, e inclusive a falta do dado de quanto desse produto, quais a frequência da amostragem, enfim, há uma ausência do Estado enorme no controle, de fato, da concentração desses ingredientes ativos, né? Agora, por outro lado, me repetindo o começo da minha primeira intervenção, há uma demanda por alimentos enorme. O Brasil é um dos maiores exportadores do mundo de alimentos. E é óbvio que hoje nós temos 80 milhões de hectares, nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, disso apenas uma pequeníssima parcela é cultivada, com culturas de A a Z, né? E não somos o maior consumidor por metro quadrado nem por hectare do mundo. O Japão é o campeão. Os países europeus, como a França, que são grandes produtores de fruta, a própria Itália, tem um consumo de fungicidas muito maior do que o nosso, né? Agora, o Brasil será um grande consumidor. O maior é a China, que é o maior produtor de alimento, mas também é o maior consumidor de alimentos. E esses são dados que estão na página da FAO. Estive a oportunidade de visitar agora, uns dias atrás. Então, o que há necessidade, e eu os cumprimento por isso, é que a população seja informada com dados precisos. Uhum. E nesse contexto, professor, muito se debate nisso, há muito debate, há muita polêmica e tem crescido busca por alternativas, tem crescido o número de produtores que investem na produção de alimentos orgânicos e também parece que existem alternativas até naturais, estão sendo pesquisadas alternativas naturais aos agrotóxicos, aos defensivos agrícolas. Vocês poderiam falar para a gente um pouquinho sobre essas alternativas? Claro, isso vem de décadas passadas, né? Você pode usar, vamos supor, iscas, né, para atrair insetos, né?
você pode usar bacilos thuringienses para a questão da lagarta, pode utilizar microhimenópteros para o controle de percevejo e assim por diante. Então, o problema que eu acho que a gente tem que lembrar é que esse tipo de incentivo às tecnologias alternativas de controle de pragas e doenças e também o incentivo até creditício para os agricultores, por exemplo, financiarem uma cobertura morta, em vez de estarem querendo cada vez fazer safrinha, e daí não tem tempo de fazer uma recomposição, uma melhoria das condições de solo, porque não tem crédito, ou esse crédito é muito caro, não existe um subsídio para ele melhorar o solo, que vai melhorar as condições de produção e que vai reduzir, inclusive, uma planta mais nutritiva, mais nutrida, mais bem nutrida, exigirá menos agroquímicos, porque ela tende a ficar mais forte e ser mais resistente a pragas e doenças. Então, o que a gente pensa aqui? Por um lado, a gente tem que considerar que, por um lado, a gente tem o incentivo ao uso, ou seja, uma isenção de impostos para os agroquímicos, e, por outro lado, nós temos uma dificuldade para o apoio a essas alternativas. Então, se for analisar recursos destinados à Embrapa, nível federal, e a para nível estadual, para essas áreas alternativas, para as saídas que já existem no mundo inteiro e que no Brasil poderiam ser utilizados, a tendência do recurso cada vez menor. Agora, para o agronegócio, que é o boom, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, entende? Pô, milhões e milhões de incentivo dizendo, ó, temos que baratear o custo. Aí o agricultor mentalmente considera, opa, esse aqui não tem imposto, vamos usar mais, porque ele não tem imposto. Porque o dia que tiver imposto, nós vamos ter que cuidar mais. E só para concluir essa parte, dizer que essa crise econômica, professor Lucchesi, tem sido um fator de redução fantástica, ou de melhor, vamos supor, análise da necessidade ou não dos produtos químicos. Até 2015, por exemplo, o município de Cascavel consumiu 4 mil toneladas. 4 mil toneladas são 4 milhões de quilos de agroquímicos. Agora, em 2017, consumiu menos de 2 milhões, ou seja, uma queda superior a 50%. Então, existe no momento da crise um avanço, vamos supor, claro, tem as condições climáticas, tem uma série de fatores que influenciam a assistência agronômica cada vez mais consciente sobre a importância de participar desse processo de, vamos supor, racionalização do uso dos agroquímicos, né? E isso é um fator a comemorar. Então, na crise, existiu um avanço muito grande em termos de menor impacto à biodiversidade, menor impacto, ou seja, ao ambiente, e menor impacto, com certeza, à saúde humana. É só fazer análises sobre, por exemplo, intoxicações ou internamentos na região de Cascavel, vai se verificar que de 2015 para 2017 ocorreu uma redução significativa. Isso é o quê? Menor consumo de agrotóxicos. O senhor acha, professor Lucchesi, que a saída seria os orgânicos mesmo? Pelo que eu entendi, né? Olha, eu tenho uma pequena propriedade, sou pequeno agricultor, e a minha propriedade foi uma propriedade certificada orgânica. E eu deixei de fazer agricultura orgânica, cancelei a minha atividade e passei a fazer o que eu chamo de agricultura sustentável. Mas o que é agricultura orgânica? A agricultura orgânica é uma agricultura que olha a propriedade como holisticamente, filosoficamente baseada na trofobiose. Ela acredita, prega que as plantas serão tão saudáveis quanto for o manejo da fertilidade do solo, que é a minha área de especialidade, não é? Então, eu sou um fã dessa filosofia, mas não concordo com as normas de certificação, com a lei federal que regulamenta a agricultura orgânica do Brasil, e por isso deixei de praticá-la, porque acho que não é sustentável. Aliás, o Paraná produz 30% da agricultura, dos produtos agrícolas do Brasil, mas ele tem apenas 2,3% da área total do território. Com 2%, produz 30%, por conta da possibilidade de ser cultivado várias vezes durante o ano, 2 safras, 3 safras ou mais, dependendo da cultura olerícola, por exemplo. Mas o que está acontecendo? E eu, como pequeno agricultor, sou testemunha viva disso. A média do tamanho das propriedades rurais do estado do Paraná é 33 hectares. Agora saiu a nova
levantamento do IBGE, preciso até confirmar se diminuiu ou aumentou. Mas as explorações estão cada vez maiores, porque a lucratividade na agricultura é muito baixa. É muito baixa, o risco é muito alto, correto? E quem dita esse preço é o mercado. Então você não tem como alterar o preço do mercado. E o custo aumenta. Então o risco é muito grande e o consumidor não quer um produto de má qualidade. E uma das coisas que abate a qualidade, prejudica a qualidade, são as doenças das plantas, são as pragas, né? E uma coisa que reduz muito a produtividade é o mato, as ervas daninhas. Então, o uso da enxada, o uso do cultivador, movimento ao solo, ele é contraproducente, ele causa erosão, né? Estive em Foz do Iguaçu agora, essa semana passada, a cor dos rios ainda é vermelha, porque há erosão mesmo com conservação. Então, o uso desses produtos vem a minimizar esse problema. Agora, essa é uma das alternativas, falou muito bem o professor Balceves, dentro da universidade, dentro da Escola de Agronomia da Federal, nós temos professores com grande conhecimento e os alunos estão sendo treinados e tecnologias estão sendo desenvolvidas na área do controle integrado, na área biológica. E para finalizar a minha fala, para não ser cortado, aqui em Curitiba, né, nós temos várias empresas, inclusive uma delas é a maior empresa de biotecnologia que produz organismos que têm a capacidade de trazer sanidade para as plantas, além de nutri-las, não é? Mas, de fato, há necessidade, e concordo com o professor, de um maior apoio institucional para o registro desses produtos. O azospirillum, por exemplo, que é um fixador de nitrogênio, foi descoberto aqui no Brasil, mas teve o registro primeiro na Argentina, porque não havia apoio aqui, né? Então, é verdade, mas também não vou... vamos colocar os verdadeiros pontos nos is aí, mas né? tem, acho que, duas coisas também polêmicas, né? Acredito que vou até jogar uma brasinha na fogueira, mais brasa na fogueira. O professor falou em plantas, ervas daninhas e também falou em... doenças, pragas. Pragas, né? São termos polêmicos também, é isso? Claro. Isso são, vamos supor, hoje a agronomia, a ciência agronômica, ela precisa dar cabo, muitas vezes pode-se conviver com isso, né? Existem plantas, na verdade, que são indicadoras de alguma coisa. Às vezes pode ser indicadora de um solo compactado, às vezes pode ser indicadora, o professor Lucchesi como especialista da área, pode ser indicadora de uma falta de algum nutriente e assim por diante, que ocorre incidência, ou às vezes até do excesso de uma molécula química. Por exemplo, com o advento dos transgênicos, que veio para o Brasil com o discurso de que iria reduzir o consumo de agrotóxicos, eu tenho dezenas de artigos de políticos, de profissionais da agronomia dizendo que haveria uma redução, não, os transgênicos é a solução da lavoura. O que aconteceu? Ocorreu a intensificação muito grande e aumentou 300%, 400% o consumo de um determinado produto, né? Que é o mais utilizado, e que isso começou a acarretar resistência de plantas daninhas, ou seja, plantas indicadoras. Opa, ocorreu o quê? Resistência. É como se fosse um antibiótico usado, chega uma hora que ele perde o efeito. Então, eu acho que existe sim alternativas. O Brasil é pujante, o Brasil, o povo, o trabalhador, a tecnologia, a ciência agronômica é muito avançada. Ou a gente não pode ser, vamos supor, sectário, podemos ser radical, mas não sectário. Acho que nós temos que ver vamos supor, a importância, às vezes, do uso correto de um produto químico, não há dúvida nenhuma, né? Se bem que eu respeito aqueles que defendem, por exemplo, a possibilidade de uma cultura, uma produção orgânica, uma produção, né, muito mais do que um sistema de produção, né, às vezes com uma opção de vida. Não, eu quero implementar aqui de acordo com os postulados da agroecologia, que é muito mais que um sistema de produção, que seria uma produção orgânica, é uma opção de vida. Sim. A pessoa quer o quê? Ela quer o comércio justo, ela quer uma relação, né, holística, ela quer todo um crescimento junto com a natureza, quer produzir uma água de qualidade e precisa ser remunerado por isso. Eu acho que essa é a questão. Professor Lucchesi, concorda? Concordo plenamente. Eu acredito que nós, como cidadãos, né,
demandadores, produtores e técnicos, temos que buscar a sustentabilidade. É uma visão, de fato, honesta, correta pelo bem, né? E há muitas alternativas para isso. Então, agora, como engenheiro agrônomo, como professor, né? E como cidadão preocupado com essa questão, né? Eu gostaria de enfatizar a mensagem de que a agricultura, cada vez mais demandada, para ser sustentável, ela precisa ter uma orientação técnico-científica de qualidade. Então, o papel dos profissionais das ciências agrárias, do engenheiro agrônomo, principalmente, que é o que represento, médico veterinário, zootecnista, engenheiro florestal, é fundamental, mas principalmente do bom profissional. E o professor Balceves colocou muito bem o exemplo excelente de mau uso da tecnologia. Certo. Então, os agrotóxicos são uma ferramenta que deve ser bem utilizada, orientada por meio de profissionais capacitados. E é por isso que hoje exige-se, por exemplo, para o uso dessa tecnologia, o receituário agronômico, Certo. que inclusive não tem sido bem utilizado, tanto pelo usuário agricultor, quanto pelas autoridades e pelos colegas, alguns colegas, né? Muitos são exímios, mas há alguns problemas. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Há uma preocupação muito grande hoje com a formação de profissionais de nível superior. A LDB diz que o Brasil precisa de pessoas capacitadas para dirigir os destinos da nação. Mas, infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos um crescente processo de simples diplomação. Então, não é porque a pessoa tem o título que ela está fazendo um trabalho adequado. Então, nós defendemos hoje que a questão do uso de agrotóxicos deve ser remetida ao engenheiro agrônomo, dando-lhe de maneira proporcional à responsabilidade que lhe é atribuída à autoridade profissional. Então, a autoridade profissional, na medida que ele tem conhecimento, e a responsabilidade para ele responder civil e criminalmente pelas coisas que acontecem. E o agricultor, né, o usuário, tem que se submeter àquelas recomendações. Então, na medida em que isso acontecer, a utilização vai ser aprimorada, as polêmicas diminuirão e eventuais acontecimentos, ainda que não tenhamos os registros, precisa melhorar esse registro de fatos, diminuirá. Tá certo, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo sábado. Um ótimo fim de semana para você. Nós nos encontramos no próximo sábado, então. Até lá!